tava trocando aqui do computador pro celular. E aí eu tenho que trocar também pra gravar. Porque na verdade o que eu ia fazer? Eu ia gravar bonitinho no celular, entendeu? Pra ficar com uma imagem bonitinha. Ia dar aula no computador, mas o computador não quis. Então ele não quis participar. Então tá tudo bem. Faz parte. Então, eu quero conversar hoje com vocês. Acho que a Bia tá entrando. Dá 2 minutinhos para ela entrar. E hoje a gente vai conversar um pouquinho sobre meditação. Eu comecei a falar com vocês na aula lá do Jardim das Borboletas, né? A gente falou sobre isso. As meninas aqui que fazem aula comigo ainda não tiveram esse conteúdo, então vai ser bem interessante da gente fazer. E eu quero passar para vocês hoje algumas práticas que a gente faz com o corpo, pensando na meditação, e algumas práticas que a gente vai fazer de respiração e concentração. Porque a gente pensa na meditação, ela já sentadinha, né, no chão, ali na postura de lótus, olhos fechados, o corpo relaxado e no estado meditativo. Mas, para isso acontecer, a gente precisa trabalhar, né, esse corpo, essa mente, a respiração para que isso aconteça, né? A gente não vai simplesmente sentar, fechar os olhos e meditar, porque para nossa condição hoje, né, das nossas mentes hoje, isso é impossível, né? Se eu falar para vocês que a gente vai ficar aqui meia hora de olhos fechados e em silêncio, ao invés de meditação a gente vai fazer tortura, né? Não vai ser confortável, né? Para quem já pratica meditação, já é um trabalho que veio de algum tempo, né? Bia, tá me ouvindo? Não tô te vendo. Esperar um pouquinho. E então a ideia é realmente a gente perceber que existe um corpo que precisa entrar na meditação, existe uma mente que precisa entrar na meditação e existe uma respiração que também vai entrar na meditação. E tudo isso junto, né, que compõe o nosso ser, precisa estar em equilíbrio, precisa estar aceitando esse momento de ir para a meditação, né? Porque se o corpo estiver cansado, ou se a minha mente estiver estressada, ou se eu estiver com uma sensação de ansiedade, que eu vou perceber na respiração, a respiração mais ofegante, provavelmente sentar para meditar vai ser uma tortura, vai ser um sufoco, vai ser uma coisa muito, muito desafiadora, ao ponto de eu falar, isso não é para mim, né? Eu não quero isso porque está me fazendo mal. Ao invés de me trazer a proposta de ter uma mente serena e mais paz, vai acontecer o contrário, né? A gente vai começar a brigar com o corpo, a gente vai começar a brigar com a mente ou com a respiração, ao invés de sentar e meditar, tá bom? Deixa eu só ver. Bia, tá me ouvindo? Não tá me ouvindo. Mas vamos começando. Deixa eu só clicar aqui rapidinho. Muito bem. Eu vou deixar essa aula gravada, não com a qualidade de imagem que eu gostaria, não é? Porque os meus instrumentos hoje não quiseram participar do meu planejamento. Quer dizer, as coisas externas às vezes não acontecem como a gente gostaria, a gente planeja, testa, né, faz as coisas que é possível fazer, mas às vezes não rola e tá tudo bem, né? Vamos aceitar as ferramentas que nós temos. A primeira coisa que eu quero passar para vocês é a gente compreender o que é a meditação, porque às vezes a gente fica com conceitos errados sobre o que é meditação e eu quero esclarecer isso, inclusive se vocês tiverem dúvidas, né? Eu vou falar um pouquinho e aí se você tiver dúvida, levanta a mão, a gente abre o microfone e conversa, tá bom? Para não ficar dúvida
sobre o que é meditação e também sobre as práticas que a gente vai fazer, tá bom? Quando a gente pensa em meditação, a gente já imagina um serzinho sentado em lótus, com a mãozinha virada para cima e fazendo a né? E lá no seu estado meditativo. Mas isso é uma técnica de meditação, uma única técnica, tá? A gente tem várias técnicas, eu posso falar até 100 técnicas de meditações diferentes, porque cada cultura criou uma forma diferente de meditar. Porque percebeu-se que sentar em silêncio é uma prática benéfica, tá bom? E isso vocês vão perceber que várias culturas vão falar sobre isso. Então, a prática de meditação nada mais é do que sentar-se em silêncio com uma proposta de foco, né? E essa proposta de foco pode ser a sua respiração, pode ser um mantra que você vai ouvir ou você vai ficar repetindo, pode ser uma imagem que você vai ficar visualizando e você vai manter o seu foco. Você pode fazer uma prática com o seu corpo, as sensações do seu corpo, então só a visão, só a audição, só a sensação do tato ou do paladar também. Eu vi outro dia uma moça ensinando a fazer a meditação com chocolate. Então, colocar o chocolate na boca, permitir que ele fique ali na língua por um tempo, sentir a textura, sentir o sabor, maravilhoso, né? Até que ele vai se derretendo e você vai apreciando aquele momento, né? Então, meditar nada mais é do que ficar ali em silêncio com uma proposta de foco, uma proposta de concentração, para que a sua mente não permeie outro lugar a não ser o aqui e agora, né? Tudo bem, Márcia? Bem-vinda. Estou explicando um pouquinho sobre o que é a meditação e depois a gente vai entrar nas práticas. Então, quando a gente vê, né, uma pessoa meditando, externamente a gente vai ver que a pessoa está ali em silêncio, parada, né, sem fazer nada. Só que como é o interno dessa pessoa? Será que está parado? Como que é o movimento que acontece dentro da gente? Ele não é parado, né? Os pensamentos, eles são automáticos. Eu não preciso pedir para o pensamento vir. Ele apenas surge na minha mente, ele apenas aparece sem que eu queira, né? E a ideia, quando a gente vai fazer a meditação, é dar menos voz a essas palavras ou essas imagens ou essas sensações que vão surgindo na nossa mente. Então não é ficar em silêncio sem pensamentos, é ficar no silêncio de internalizar. Ao invés de eu estar deixando a minha mente livre para se apegar a alguma coisa, né? Porque a mente ela tem essa tendência a querer se agarrar a alguma coisa. Então eu estou aqui conversando com vocês, tem uma luz que está me trazendo foco, tem o ventilador que está me trazendo o foco para lá, tem outro som lá fora que me leva o foco. Se eu deixar, a minha mente vai ficar nesses locais e não vai ficar no aqui e agora. Ela não vai ficar naquilo que eu preciso fazer com foco e concentração. Então, quando a gente vai fazer a meditação, todas as práticas que a gente utiliza para trazer foco e concentração são ferramentas para a meditação, tá? E aí a meditação em si é você estar ali parado, né? Sem dar voz aos sentimentos, pensamentos e sensações ou qualquer coisa que vier do externo. Você consegue se perceber ali naquele momento e se perceber no momento que você sai, que fala, olha minha borboletinha indo voar ali, volta, né? E aí eu trago de volta para o meu foco. Então, esse movimento de sair e voltar é o momento onde você está trabalhando a concentração. Olha, minha concentração saiu, eu vou trazer de volta. O momento em que eu fico ali alguns segundos ou milésimos de segundos que seja, em paz, confortável, sem tanto apego a todas essas coisas, eu estou em estado meditativo. Percebeu? Então a gente vai ficar nessa brincadeira de fluir entre o estado meditativo e o estado de desatenção, de focar em outras coisas que não é
a proposta dessa meditação, tá? Então, vocês podem começar em casa com práticas muito simples e com um tempo bem reduzido, para que também a nossa mente não fique brigando, né? Porque se a gente se propor a fazer 20 minutos de uma vez, a gente vai sentar e fazer 20 minutos, a mente vai brigar com isso. Ela vai, que nem uma criança birrenta mesmo, ela vai começar a se debater, ela vai falar, não quero fazer isso, agora tá coçando aqui, agora tá me incomodando aqui, agora o barulho do vizinho, agora o barulho do cachorro, agora o barulho da moto. E você não faz a meditação porque a tua mente não permite, ela tá brigando com aquilo. Então, o que a gente vai fazer? Que foi uma sugestão que eu dei para a primeira turma lá do Yoga para Ansiosos, que é começar ridiculamente simples, de uma forma assim mínima, para que a tua mente não brigue com o que você vai fazer. Isso serve como dica para qualquer coisa que você vai começar. Começa pequeno, simples e gradativamente você vai aumentando. Então, se você quiser começar a meditar hoje, você vai se sentar, vai fazer 3 respirações profundas, percebendo a sua respiração, tentando não ficar em nada além da sua respiração, e fiz a minha prática de hoje. Amanhã você vai se sentar de novo, de preferência a gente sempre faz no mesmo horário, da mesma forma, fazendo como se fosse um ritual, para que a gente comece a se acostumar que aquilo é uma rotina, porque a rotina é aquilo que a gente repete, né? Que eu faço todos os dias do mesmo jeito, no mesmo horário, da mesma forma, é uma coisa que vira uma rotina na minha vida, é um hábito que eu tenho, esqueci a palavra agora, mas eu já vou lembrar. Então, aquilo que eu faço vai virando um hábito para mim. Então, eu preciso também criar um espaço para que esse hábito aconteça, né? Se eu deixar ele muito fluido, assim, o dia que der eu sento para meditar, a meditação vai acontecer no dia que der também, né? Essa prática vai se dar no dia que der, no dia que Deus quiser. Se você quiser fazer, você vai ter que se propor a encontrar um espaço, um momento adequado para essa prática, que você vai se propor a gradativamente ir aumentando, tá bom? Começar mínimo, simples e aos pouquinhos ir aumentando, tá? Eu quero que vocês compartilhem comigo o que vocês já ouviram sobre o que é meditação e se vocês têm alguma dúvida para a gente tirar aqui. Não tem certo e errado, tá? O que eu vou até falar isso pra vocês é que a gente vai descobrir o que funciona para cada uma. Porque existem tantas técnicas, né, que a gente pode fazer e às vezes a gente conhece uma e de repente a gente não gostou daquela técnica e aí a gente abandona, né? A gente fala, não quero mais, porque esse negócio aqui não é pra mim, né? Então, na verdade, a gente vai perceber que nem você trouxe uma característica sua. Eu gosto das coisas mais devagar, eu gosto desse ritmo mais lento. Então, talvez fazer uma prática de respiração intensa, com prática física e depois fazer meditação, não seria interessante, né? Você falar assim, eu não quero, eu vou nesse lugar e esse lugar faz desse jeito toda vez e isso pra mim não é bom, né? Então, é interessante a gente fazer esse autoconhecimento, né? De o que eu acredito, quem sou eu, o que funciona. É até interessante eu saber um pouquinho da personalidade de vocês, para que a gente possa trazer, de repente, até em outras aulas, práticas mais focadas. Olha, essa prática a gente vai fazer com mais intensidade, vai colocar mais corpo nela, vai colocar mais respirações. Ó, essa prática a gente vai fazer mais zen, como fala assim, com música ou alguma coisa para levar o foco para outro lugar, porque a gente pode utilizar também o relaxamento, né? A gente pode fazer tanto a prática de relaxamento para meditação, quanto fazer uma prática mais vigorosa de yoga
e depois meditar, né? Porque as duas coisas a gente tira o estímulo que é o corpo, né? O corpo que incomoda, ou a respiração que está difícil, né? As duas coisas funcionam. Só que uma vai funcionar melhor para algumas pessoas e outra para outras pessoas, por conta da própria personalidade, né? Que é a mesma coisa, por exemplo, da gente falar sobre esportes. Algumas pessoas gostam de um esporte mais agitado, outras porque quer gastar energia, precisa que essa energia que está acumulada no corpo saia, e outras pessoas é o contrário, eu preciso de algo que me traga mais energia, porque normalmente a minha energia é mais baixa. Sim, é autoconhecimento. Quem sou eu, como funciona esse corpo que eu habito e qual é a melhor prática para funcionar para mim. Porque daí a gente não fica brigando com as práticas, né? A gente vai, vai se casar com uma que é mais confortável, né? Não vai ter divórcio aí no meio do caminho. E é interessante, né? Porque você falou sobre o pensamento positivo. Ele também entra nessa relação da meditação, porque uma mente que está apegada a pensamentos não positivos, né? Vamos colocar assim, é uma mente que não está no aqui e agora, né? Ela está vagueando em alguma coisa, ela está se segurando em sentimentos e sensações que não permitem ficar aqui na meditação, né? Então, a própria prática de trazer os pensamentos positivos, né? Você vai gerar sentimentos e sensações mais leves, mais confortáveis. Então, você vai treinando também a sua mente a se permitir sentir-se bem. Porque se a gente está muito focada nos pensamentos nocivos, o que a gente sente na maior parte do tempo são sentimentos e sensações de desconforto. Então, é muito interessante, né? Fazer práticas que tragam, primeiro aqui para sensações de bem-estar, e aí a gente faz a meditação. Então, o que vocês vão perceber? Que praticar meditação me traz uma mente serena, mas eu também preciso, às vezes, fazer algo antes para praticar a meditação. Porque, às vezes, o corpo não permite. Às vezes, a respiração está ofegante. Às vezes, a gente tem algum outro desconforto. Ou a mente que está indo muito para o futuro, trazendo ansiedade, ou se apegando no passado de coisas que já aconteceram, sejam coisas boas ou coisas ruins, porque às vezes a gente se apega a sentimento de felicidade, ai, nossa, estava tão bom o fim de semana passado, aí a gente compara, então esse não tá bom, nesse momento não tá bom, eu queria estar lá, eu não queria estar aqui, né? Ai, estava tão bom o ano passado, que a gente podia fazer o Natal todo mundo junto se abraçar, esse ano, meu Deus do céu, vai ser um... Então, percebe que se tua mente ela está sempre recorrendo ao passado ou ao futuro, ela não está aqui no momento presente e ela está trazendo sentimentos e sensações de sofrimento. Mesmo que a gente esteja pensando em coisas boas, né? Eu estou aqui planejando a minha casa, vou mobiliar o meu apartamento, nananana. Eu estou ainda levando sentimentos e sensações de ansiedade. Se eu fico muito nisso, é gostoso a gente sentir isso, né? O planejar e executar as coisas. Mas eu preciso voltar para o presente, eu preciso voltar para as ações do aqui e agora. Porque senão eu vou trazer mais sufoco, né? A sensação de, ai meu Deus, eu não dou conta, não vai, né? Eu me sinto afogada em todos esses sentimentos, tá? Muito bem, agradeço muito a contribuição de vocês para até eu ir pensando em práticas para esse grupo em específico. Eu quero, o ano que vem, a gente continuar com essas aulas e eu quero deixar claro também que essas aulas vão ser gratuitas pelo tempo que durar, não sei quanto tempo a gente vai continuar com isso, mas o projeto é a gente fazer um grupo de meditação pelo Zoom, nesse mesmo horário por enquanto, né? Mas aí esse ano a gente vai ter só esse encontro para eu convidar vocês para continuar. E aí no ano que vem a gente vai fazer um tempo, porque eu quero que vocês tragam a volta, né? Fala assim, olha, consegui meditar, estou meditando, estou fazendo 3 minutos, estou fazendo 5, estou fazendo 15, porque isso é o que faz eu, como um profissional, aprender a ensinar. Tá? Então, a contribuição de vocês
dentro deste projeto é executar, é realmente praticar, é realmente fazer e trazer de volta toda a bagagem, né, da estrutura que vocês estão vivendo em relação a isso, para que eu possa ir melhorando cada vez mais a forma de ensino, tá bom? Muito bem, então vamos para a prática agora, que eu já falei muito. Então, ó, quando a gente pensa em fazer uma prática de meditação, você pode fazer sentado na sua cadeira, não precisa ser sentado no chão, né? Trazendo a tua coluna reta, trazendo relaxamento, principalmente para essa região de pescoço, dos ombros, né? De preferência, deixa os seus braços relaxados. Pensa que o seu corpo, ele é um local onde você vai armazenar essa meditação, né? Então eu tenho que ter, tem uma professora que ela fala que nós somos um jarro, né? Um jarro que armazena sentimentos, armazena sensações, armazena a nossa energia, o nosso espírito, né? A gente é esse jarro. E a gente precisa trazer ele com essa intenção, né? Então, esse corpo que eu habito vai ser o jarro para que essa prática aconteça. E para que isso aconteça, ele tem que permitir. Então, a primeira prática que a gente vai fazer hoje é soltar algumas estruturas do corpo para sentar nessa postura que eu tô, né, sentado no chão. Mas, se você for fazer na cadeira, pode fazer também, por quê? Para não ter as sensações de desconforto que tiram o seu foco da meditação, tá? Porque se tua coluna está incomodando ou você não tem força para manter a coluna reta, né? Eu fico aqui e fico brigando com a coluna para ficar reta, eu não estou em meditação, eu estou na sensação de desconforto, tá bom? Então, a primeira coisa que a gente vai fazer, se você estiver numa cadeira, você pode só cruzar uma perna sobre a outra. E se você está aí no chão, a gente vai deixar um tornozelo à frente do outro, os joelhos vão ficar mais afastados para caber aqui um pé na frente do outro. Traz a sua mão pertinho do seu quadril e a gente vai crescer o tronco, a cabeça lá para o céu e vai levar para frente. Você vai sentir que vai começar a alongar o seu quadril, aqui na parte posterior do quadril, do bumbum, para a lateral da sua coxa. Se para você aqui está confortável, você pode caminhar um pouquinho mais para frente. E se para você aqui está confortável, você vai descer o cotovelo. E se estiver confortável, você vai levar a testa para o chão, tá? Lembra que a gente vai só ir até onde é confortável para o corpo, a gente não quer brigar com o corpo. Fica na sua postura, relaxa o seu quadril, respira profundo. Imagina o seu quadril derretendo, soltando. Isso, vem aos pouquinhos voltando. Traga uma das mãos próximas ao quadril para você empurrar o chão e sustentar a tua coluna reta. A outra mão vai vir na coxa. E aí você vai girar o umbigo, girar o peito e por último olhar. Dobra os dois cotovelos. Se conecta já com a sua respiração para a gente já ir treinando a mente para ficar concentrada. Então você vai percebendo o ar entrando e saindo. Isso, volta devagarinho, a gente vai inverter. Mão próxima ao quadril cresce, a outra mão na coxa, gira o umbigo, gira o peito, por último olhar, relaxa os ombros, dobrando os cotovelos, se concentra na respiração.
Isso, vem voltando aos pouquinhos. E aí aqui a gente vai inverter os pés. Então acerta aí os ossinhos do quadril no chão. É bem comum que um lado seja diferente do outro. Traga as mãos próximas ao quadril, cresce a cabeça lá para o céu e vai levando o umbigo para frente. Se para você aqui já está alongando, você fica aqui. Se para você estiver confortável, você vai caminhando até onde você sente que alonga e relaxa o seu pescoço. Respira profundo. Volta devagarinho. Novamente uma das mãos próximas ao quadril, crescendo o tronco. A outra mão auxilia para girar, gira o umbigo, gira o peito e por último olhar. Mantenha a coluna firme e os ombros relaxados. Isso, faz a volta devagarinho. E a gente vai fazer para o outro lado. Então a mão próxima do quadril cresce. A outra mão auxilia para girar, gira o umbigo, gira o peito, por último olhar. Respira profundo. Isso, vem voltando devagarinho. Vamos estender as pernas lá para frente, dar umas batidinhas nas suas pernas, só para você relaxar um pouquinho as pernas e o quadril. E a gente vai voltar aqui na postura, cruzando as suas pernas. Você pode deixar as pernas por baixo, assim, os pés por baixo, ou você pode ainda utilizar uma dessas posturas que a gente faz de meditação, uma perna à frente da outra, ou lá na meia lótus, tá? Lembra que você vai fazer isso para ficar confortável. Se você estiver numa cadeira, você vai ficar numa cadeira. Se você estiver mais confortável com os pés embaixo, mantenha os pés embaixo. Se estiver mais confortável aqui, fica aqui. Ou ainda tem como colocar assim também, ó. Você leva os pés mais para frente e cada pé vai ficar embaixo de um joelho. Isso aqui também é confortável para os joelhos, tá bom? Veja o que fica confortável para você. A gente vai caminhar de novo com as mãos lá para frente e vai relaxar o pescoço. Olha lá para dentro. Enquanto você relaxa o seu pescoço, você vai sentindo a sua respiração acontecer no abdômen. Então a gente vai treinar um pouquinho a respiração consciente. Quando você inspira, o abdômen se expande. E quando você expira, relaxa um pouquinho mais. Isso, aos pouquinhos vem voltando e a gente vai inverter, levando as mãos apoiadas no chão lá atrás. Se precisar, afasta um pouquinho para trás e empurra o chão levando o peito para frente e vai levando o queixo para o céu. Pensa que você está abrindo o coração. Respira profundo. E volta devagarinho. A gente vai agora trazer um pouquinho de movimento para o pescoço. Então percebe, a gente fez os alongamentos de quadril, a gente trouxe mobilidade para a coluna e agora a gente vai trazer um pouquinho de mobilidade para o pescoço, tá? Então sempre pensando em restabelecer a saúde, né, do nosso corpo e um certo relaxamento. Ao mesmo tempo que eu tenho um tônus muscular sustentando a coluna, eu tenho um relaxamento para que as estruturas que não precisem estar tensas possam relaxar, tá? Então a gente vai fazer o movimento de Brahma Mudra, que é o movimento do pescoço. Então relaxa os braços, vai inspirar, o queixo vai para o céu.
Expira, traz o queixo para o peito. Voltou para o centro. Vai inspirar, vai passar o olhar por cima do ombro. E vai expirar do outro. Voltou para o centro. Inspira, a orelha vai na direção de um ombro. E expira, levando para o outro ombro. E aí a gente recomeça, para cima e para baixo, no seu tempo, na sua respiração. Inspirou para cima, expirou para baixo. Voltou para o centro, inspirou de um lado, expirou do outro. Voltou para o centro, alonga para uma lateral e para outra. Faça mais uma sequência completa, se for confortável, feche os olhos. Para cima e para baixo. Para um lado e para o outro. E alongando o lateral. Voltou devagarinho e faz um movimento circular dos seus ombros, soltando e relaxando, tirando qualquer tensão que tenha ficado ainda nessa região dos ombros e do pescoço. Então a gente quer que todo o corpo permaneça relaxado para a nossa meditação. Muito bem. Fizemos uma prática bem simples para o corpo e agora a gente vai fazer uma prática de respiração, tá? A gente já fez algumas práticas aqui de consciência, né, da respiração acontecendo junto com o movimento. E a gente vai fazer agora uma respiração com um tempo, tá? A gente vai contar 4 segundos para preencher bem o peito, vai contar 3 segundos com o pulmão cheio e depois vai contar 8 segundos para soltar o ar, tá? Então vocês vão perceber que a gente tem um tempo para inspirar e o dobro do tempo para expirar. Se você perceber que 4 segundos é pouco, você pode fazer 5 segundos, mas lembra que depois você vai fazer 10 segundos para expirar, tá bom? E o tempo de permanência de pulmão cheio, 3 segundos, já é o suficiente para a gente oxigenar bem o nosso corpo, tá bom? Então mantenha o seu corpo relaxado, inspire em 4 tempos, segura 3, solta em 8, se precisar, ajusta essa respiração e vamos continuar. Faça na sua contagem. 4 para inspirar ou 5. Segura 3. Isso. 8 ou 10, se você escolheu 5, para expirar. Se concentra, continua. Vai treinando a sua respiração e o seu foco. Continua. Aqui você já vai perceber que a mente dispersa e você tem que trazer ela de volta.
É isso que a gente vai fazer durante a meditação também. Então vai treinando. Isso, muito bem. Aos pouquinhos a gente vai soltando o ar e terminando esse ciclo, tá? Pode ser que nesse primeiro momento que você fez essa respiração, você ficou muito brigando com a respiração. É bem comum, tá? Não tem problema. Algumas pessoas, logo de cara, na primeira vez que faz, já sente um relaxamento, uma sensação de quietude, de mais internalização, tá? Então, a gente vai perceber que depende, né, da forma como nós estamos no dia de hoje, depende da nossa personalidade. Não existe certo e errado, existe o que funciona ou não para esse momento, tá bom? E agora a gente vai, eu vou passar para vocês uma técnica de concentração. Essa técnica de concentração vocês podem fazer, na verdade, com qualquer objeto, né? Mas a gente vai usar a nossa mão, porque ela está aqui presente no nosso corpo, então a gente pode levar ela para qualquer lugar, né? Então, aonde você estiver, você consegue praticar. Eu vou só virar um pouquinho de lado para não ficar com a mão para frente de vocês. A gente vai manter o braço estendido à frente do corpo. Se para você começa a cansar, você pode também segurar com a mão, tá? Para não cansar aqui o braço. E a gente vai olhar para a nossa unha do polegar, tá? Então você vai só olhar para a unha do polegar. Mantenha o seu corpo relaxado. Mantenha a sua mente relaxada. Mantenha a tua respiração relaxada. E você vai olhar a unha do seu polegar. Lembra que isso é um exercício? Então, por muitas vezes a sua mente vai desfocar. Ela vai querer ir para outro lugar e você só volta. Você fala, tá tudo bem, agora eu volto para o meu polegar. Isso, continua, se concentra. Lembra que isso é um exercício. Assim como a gente trabalha os músculos, a gente vai trabalhar a nossa mente. Com respeito, com amorosidade, sem pressa. Qualquer sensação, sentimento ou pensamento que vier, você vai perceber e depois você vai voltar para o dedo, independente do que seja. Apenas mentaliza, tá tudo bem, mas agora eu volto para o dedo. Isso, inspira profundamente, fecha os seus olhos, relaxa os braços e a gente vai soltar o ar pela boca, trazendo mais relaxamento para a gente sair dessa concentração. Vai piscando os seus olhos e vem voltando devagarinho, certo? Essa é uma técnica que a gente pode fazer com qualquer objeto.
o que vocês vão perceber? Que quanto mais você se concentra no objeto, menos você percebe as imagens à volta, mais só o objeto fica fixo no seu olhar, tá? Essa é uma prática que chama Tratak, que a gente utiliza, né, os olhos como a referência da prática. Tem uma prática também que chama Tratak, que é um pontinho, ele é um círculo grande. Eu vou mandar depois para vocês, se vocês quiserem imprimir, mas vocês podem fazer também um pontinho na parede. Esse círculo grande, quando você faz a prática, você fica olhando no pontinho do centro, o círculo em volta, ele some, ele desaparece. Não que ele desaparece realmente, né? A gente não consegue mais enxergar ele porque ele não está mais no foco da visão. A mesma coisa aqui, se eu fico olhando bastante para o dedo, devagar, todas as imagens em volta começam a embaçar. Quer dizer que você está mais concentrada e focada na imagem do dedo do que nas outras imagens em volta. Então, a sua vista, né, o seu olhar, ele tem esse direcionamento do foco. E aí o que vocês vão perceber? Que de vez em quando eu percebo as coisas em volta e de vez em quando eu não percebo. E isso é um treino, né? Então, de vez em quando lá no Tratak do círculo, vocês vão enxergar o círculo em volta e de vez em quando vocês não vão enxergar. Se vocês tentarem fazer força, né? Assim, tentar pegar na força, na marra, a gente não consegue. A mente, ela acaba brigando com a prática. Então, a ideia é ficar relaxado, em silêncio, no sentido de não se apegar a nenhum estímulo, nem pensamento, nem sons e nem coisas que vierem, né? O silêncio, na verdade, é uma proposta, independente do que acontecer em volta, eu continuo aqui no meu silêncio, na minha introspecção, e aos pouquinhos eu vou concentrando, deixando que a minha mente se foque em um único foco, né? Não externo, mas aquele que eu escolhi, tá bom? Vocês já conheciam essa prática? Se quiserem fazer um joinha ou não? Eu vou mandar depois o círculo, a Carol já conhecia. Eu vou mandar depois o círculo para vocês, se vocês quiserem imprimir para fazer, tá? Agora que a gente já fez uma prática para o corpo, uma prática de respiração, uma prática de foco e concentração para a nossa mente. É claro que aqui, como eu estou falando, a gente já desconcentrou. Mas vamos pensar que a gente foi fazendo isso em sequência. Eu fiz a prática do corpo, eu fiz a respiração, eu fiz o foco, concentrei, fiquei ali. Consegui me concentrar, entrei no meu foco, eu solto, eu desapego da ferramenta. Porque se eu ficar apegado à ferramenta, eu estou trabalhando concentração, certo? Eu vou desapegar também da ferramenta que eu estou utilizando, se é uma imagem, se é um mantra, se é um pontinho que está ali na parede, tudo isso são ferramentas, são práticas de meditação, não é a meditação em si. A meditação é quando eu realmente entrei nesse fluxo, nesse flow, e eu posso ficar ali um pouco mais, eu posso degustar dessa sensação de paz e plenitude que já habita em mim, que não está em nenhum outro lugar, tá? Então percebe que ali, no momento em que eu fiz o meu foco e que eu estava com o corpo relaxado, eu estava em estado meditativo. Esse é o estado meditativo que a gente quer alcançar praticando meditação. Então a gente tem duas coisas, a gente tem uma prática de meditação como uma ferramenta e a gente tem o estado meditativo que vem pela prática. E é esse estado meditativo que é o que a ciência comprova que é benéfico. Quando a gente consegue ficar mais tempo nesse estado meditativo, mais benéfico é para o nosso sistema cardiovascular, né? Então, para a nossa pressão arterial, para o estresse, para diminuir as sensações de estresse. Então, todos os benefícios que são descritos pela ciência vêm dessa prática constante, de cada vez ficar mais nesse lugar onde eu não estou apegado aos pensamentos, aos sentimentos, às sensações, às coisas externas e eu estou em paz.
Então, são processos. Eu quero deixar isso bem claro para que vocês possam diferenciar o momento em que eu estou fazendo uma prática de meditação e eu ainda estou ali trabalhando concentração, trabalhando o meu foco, e a hora que eu entro no flow meditativo, aí eu estou no meu estado meditativo. E aí eu volto para a prática. Então isso vai acontecer várias vezes, tá? Então aqueles microsegundos que você sente uma satisfação de estar no estado meditativo é a meditação. Você fez. Pode ser milésimos de segundo, que é o que a gente sente, por exemplo, praticando yoga. Por que o yoga traz esse benefício? Porque ali eu estou na respiração, eu estou no corpo, eu estou no movimento e a minha mente não está em nenhum outro lugar, ela está só aqui. Então o corpo ele se torna uma ferramenta de meditação, percebeu? Porque todo o contexto do yoga é para a gente entrar em meditação. Tudo que a gente for olhar, se a gente for olhar lá, o Yoga de Patanjali, que são os 8 passos, o último passo, que chama Samadhi, é exatamente esse estado meditativo, é o estado onde eu percebo que eu estou em paz. Eu estou em paz, não tem um corpo me incomodando, não tem uma respiração, não tem uma mente, não tem nada me incomodando. É apenas plenitude e satisfação. E as pessoas que praticam isso há muitos anos, né? Eu vou falar muitos anos, tipo 40 anos, né? As pessoas que se dedicam a isso, que são os monges, os rishis na Índia, enfim, as pessoas que vivem para isso, elas descrevem um estado onde elas não sabem mais quem é elas e quem é o outro, quem é o espaço onde elas estão. Né? Essa é a referência, porque elas conseguem ficar tanto nesse lugar que elas perdem a identidade de quem elas são, tá? A gente não vai chegar nesse patamar de meditação, porque a gente teria que dedicar uma vida para isso. Mas o que a gente vai fazer? A gente quer os benefícios dessa prática, a gente quer ter mais leveza na nossa vida, a gente quer ter mais foco, concentração, a gente quer lidar melhor com as situações de estresse, a gente quer lidar melhor com os relacionamentos, né? A gente quer ter um pouquinho mais de leveza mesmo, acho que essa é a palavra, leveza em todas as relações que a gente tem. E a prática de meditação com essa proposta, né, de ficar no meu silêncio interno, no meu silêncio, na minha paz interna, independente se o mundo, o caos externo continua, né? Isso é o que traz o benefício. Isso é o que é comprovado lá, por exemplo, quando eles colocam eletrodos na cabeça de uma pessoa que medita, que são conexões neurais diferentes do padrão que normalmente a gente tem. Por quê? Eu não estou ligada aos sentimentos e sensações desse corpo material. Eu estou num outro padrão de conexão cerebral, né? E isso a ciência ainda não consegue descrever exatamente o que é, mas sabe que tem um grande benefício. Então a gente quer o quê? O benefício, né? Então vamos lá, vamos fazer rapidinho uma prática para a gente finalizar. A gente vai fazer só alguns segundos. Se você precisar, dá uma mexida aí, porque eu falei muito já saímos do nosso do nosso corpo flexível e relaxado. Relaxa de novo aqui a região dos ombros e do pescoço. Vamos fazer uma inspiração profunda, solta o ar pela boca. Alivia de novo. Muito bem. Se precisar, você faz isso de novo e a gente senta novamente, fecha os seus olhos e a gente vai usar agora a respiração como ferramenta. Então, de olhos fechados, você vai percebendo o ar entrando pelas narinas. Você vai perceber que ele passa atrás da sua garganta, ele vai preenchendo os seus pulmões. E depois, devagarinho, ele vai saindo numa temperatura mais aquecida do que ele entrou. Fica nessa sensação do ar gelado entrando
e do ar quente saindo. Continua, sem pressa. Deixa que relaxe a sua boca. Relaxa os ombros. Mantenha o seu foco na respiração. Isso, novamente inspira pelas narinas, exala pela boca. Mais uma vez. Muito bem. É isso, gente, por hoje. Eu sei que é um assunto que não se esgota nessa aula. A gente precisa de mais tempo para a gente conversar, para a gente entender, compreender, praticar, trazer ferramentas, tá? Trazer as práticas que a gente pode fazer. Eu vou sugerir para vocês colocarem, né, até a nossa próxima aula, que a gente vai fazer em janeiro, né? Eu quero dar uma pausa aí agora nesse final de ano, que está sendo um pouquinho corrido. Então, lá em janeiro eu vou abrir de novo essa aula para a gente voltar, né, e relembrar os passos da meditação e trazer outras técnicas, outras práticas. Mas eu vou sugerir para vocês que até essa aula vocês coloquem pequenos lampejos de meditação, sabe? Pequenos momentos onde vocês podem fazer que nem a Márcia falou, né? Dar essa pausa, assim, né? Esse quebrar o meu estado que eu estava antes para o estado que eu quero ficar, né? Se você perceber, que nem a minha proposta que a gente vai fazer ao longo do ano que vem, é fazer sempre no mesmo horário, do mesmo jeito para virar um hábito, né? Talvez nesse momento isso não seja possível, então vamos fazer o seguinte: sempre que você lembrar, sempre que você tiver oportunidade, você faça, né? Fala assim, estou tomando meu banho, o que eu vou fazer? Uma respiração profunda e consciente, vou perceber aquela água caindo na minha pele, vou me manter ali por alguns segundos relaxada e consciente de mim naquele momento. E isso já é a tua prática de meditação. Não precisa ser uma prática com muito fundamento, com muito, né, muito tempo, não. Pequenos relampejos assim de meditação para que vocês possam fazer esse quebrar, esse romper o estado que eu estava antes, que às vezes é de desconforto e de tumulto mental, para um estado novo, que é o meu estado natural. Porque todos nós somos naturalmente de paz, naturalmente de sensação de plenitude. A gente sente qualquer outra coisa além, né, desse sentimento de amorosidade e completude. A gente só sente qualquer outra coisa porque a gente tem uma mente que leva a gente para algum lugar, né? E essa mente vai levando a gente para os sentimentos e sensações de ansiedade, indo lá para o futuro,
ou de depressão, de desconforto indo lá para o passado, né? Ficando apegados a coisas que não estão no momento presente. Se você olhar aí onde você está, no seu momento presente, você está em segurança, você está alimentado ou talvez com fome, porque você ainda vai comer, mas você está bem, você tem todas as condições necessárias para estar em paz e sentir-se pleno, né? Qualquer outra coisa que possa vir nesse momento aí onde você está, né, dentro da sua realidade, só pode vir se a tua mente te levar. Então vamos começar a olhar um pouquinho mais para essa mente com amorosidade, com carinho. Não é para levar a chibatinha atrás dela, é realmente para acolher, para trazer amorosidade, compreensão de que ela foi ensinada a ser como ela é, e agora a gente vai ensinar ela que o natural dela é ficar em paz, fazer as coisas com mais tempo, com mais calma, sem tanta correria, tá bom? Muito bem, vamos só fazer uma finalização com uma saudação aqui. Senta com a coluna retinha, a gente vai inspirar, unindo a palma das mãos acima da cabeça, traga em frente ao peito, baixando a cabeça nos cumprimentamos, namastê. Gratidão. O mais importante, às vezes a gente briga muito com as pessoas em volta, porque o comportamento, essa é a palavra que eu queria achar, né? Hábitos nada mais são do que comportamentos, né? E às vezes a gente fica brigando com o comportamento das outras pessoas. E no final das contas, a única coisa que a gente consegue mudar é o nosso comportamento, né? Então vamos focar. Quais são os comportamentos que a gente teve ao longo desse ano que não trouxeram saúde, que não trouxeram bem-estar, não trouxeram aquilo que a gente quer manter para o próximo ano, né? E a gente fazer realmente esse rompimento agora. A partir desse momento, eu vou olhar para tudo que eu preciso olhar, eu vou ser responsável pela minha própria saúde, pelo meu próprio bem-estar e vou fazer o caminho para que isso aconteça, né? Sendo fácil ou não, porque muitas das coisas que a gente quer fazer, elas não vão ser caminhos simples. E é exatamente por isso que muita gente desiste da meditação, porque ela vai, em algum momento, te trazer desconforto, né? O desconforto do corpo, da mente, da respiração, alguma coisa ali que incomoda. Ou de repente o tempo, né? Eu não tenho tempo, nunca tenho tempo para nada, ainda vou me propor a fazer 20 minutos de meditação. Tá, mas o que é possível fazer? Qual que é o mínimo, o ridiculamente simples e fácil que você pode fazer agora e parar de procrastinar essa revolução que você quer fazer? Porque precisa de um caminho, né? Quando eu fiz, inclusive o grupo de estudo chama o peregrino, porque eu acredito que tudo é um caminho de peregrinação, de você se manter focado. Qual que é o meu final disso tudo, né? Se o meu final é ser uma mente mais serena, viver mais leve, eu preciso caminhar. E a caminhada nem sempre é fácil, né? Às vezes a gente vai pegar, vai tropeçar, vai ter aquele barranco que você tem que subir, aquele morro. Depois vem a descida enorme que você tem que ir devagarinho, porque se você quiser correr, você tropeça e cai de bunda. Entendeu? É a vida. A vida é um grande caminho. Então vamos fazer com que isso seja mais leve, com que seja mais alegre, com que a gente possa fazer esse caminho com força, com foco, mas que no meio desse caminho tenha muita amorosidade, muita compreensão de cada momento. O que eu estou passando nesse momento? É possível fazer isso? Não. Então tá tudo bem. Eu não estou ali com a chibatinha atrás falando, eu não fiz, eu me propus a fazer e não fiz. Não, hoje não foi possível, beleza. O que é possível fazer hoje? É possível fazer menos? Amanhã, o que é possível fazer? Eu consigo fazer inteiro? E aí você vai aos pouquinhos planejando, estruturando, construindo. Porque a construção é feita de tijolinhos que são colocados um a um. A gente não vai pegar um muro inteiro, a gente vai construir um a um. E às vezes tem um tortinho ali no meio que você vai ter que tirar e reconstruir, tá tudo bem, né? Mas vamos pensar que o foco é terminar essa parede inteira, né? É uma parede, tem a casa inteira para construir, né? A gente está falando de um aspecto da nossa vida, né? Mas de repente esse único aspecto é o que vai estruturar para que todos os outros aconteçam.
Se eu tenho uma mente mais serena, eu consigo lidar melhor com os meus relacionamentos, eu consigo lidar melhor com o meu trabalho, com a relação que eu tenho com o dinheiro e todas as outras questões que são humanas, né? Mas talvez primeiro eu precise construir algo mais sólido para poder construir o resto por cima, tá? Então vamos colocar a nossa resolução aí de ano novo para uma mente serena em 2021, tá bom? Bom, gente, eu quero agradecer muito vocês por terem participado. Eu também quero colocar aqui para vocês que vocês tenham realmente um ótimo Natal, independente se seja pertinho, grudadinho, se seja de longe, que a gente possa emanar essa energia de amor para as pessoas, né? Esse acolhimento, porque eu sei que cada uma aqui de vocês tem a sua função no seu local onde você vive, com as pessoas que você vive, no seu trabalho, enfim, que a gente possa ser pequenos pontinhos de luz, assim, de acolhimento para as pessoas à nossa volta. E já é muito, sabe? Às vezes demanda muito de nós acolher as pessoas, né? Então vamos nos acolher também, trazer o nosso presente de Natal aí, realmente mais amor sobre nós mesmos, sobre todos os aspectos de quem nós somos, né? Físico, mental, emocional, seja como for, para a gente que possa acolher tudo que nós somos e construir, ou reconstruir, né? Desconstruir, reconstruir o que a gente quiser, né? Eu estou propondo aqui essa mente serena porque é ela que vai, de repente, trazer mais foco para outras coisas, né? E então ficou aí dois presentões, né, de Natal e de Ano Novo, a nossa resolução para 2021. Então espero que vocês tenham realmente um ótimo ano e a gente possa se ver mais em 2021, tá? As meninas que estão fazendo aula comigo ainda vão me ver essa semana, tá? Não vão fugir. Tá bom, gente? Então, belezinha. Eu espero que a gente se veja em breve. Muito obrigada. Namastê. Vou deixar vocês e agora eu vou jantar. Beijo. Bom ver vocês. Tchau.